Você não pode negar essa. Imagens de alienígenas dentro de uma base militar secreta, militares ao lado de seres que não são humanos, acidentes sendo limpos antes que o público pudesse chegar perto o suficiente para fazer perguntas. Eu tenho isso. O que você está prestes a ver foi enterrado, desacreditado e silenciosamente removido dos registros públicos. Que diabos é aquilo? Mesmo assim, os mesmos vídeos acabaram vazando. Então vamos assistir antes que sejam apagados novamente. Quem imaginaria que alguém conseguiria registrar uma prova de alienígenas tão clara assim? Um vídeo gravado em Fort George mostrou o que acontecia dentro de uma antiga área militar. Um veículo parecido com um container estava estacionado a céu aberto, com vários oficiais ao redor, como se fosse algo de rotina. Então a gravação toma um rumo diferente, mostrando um alienígena se movendo lentamente sob escolta. Um dos oficiais o conduzia para outra parte do local, enquanto os demais permaneciam em posição. Tudo parecia calmo e controlado, mas o contraste com o local histórico tornava a cena difícil de entender. Imagens de um acidente de 1947. Um vídeo que afirma mostrar a queda de um OVNI nesse ano circulou na internet e rapidamente chamou atenção. Ele mostrava um grande objeto em forma de disco repousando no chão, com vários militares ao redor. Próximo dali, uma figura humanoide podia ser vista caída, enquanto os oficiais pareciam inspecionar cuidadosamente a cena. A aparência antiga da gravação aumentava ainda mais o debate sobre ser algo real ou encenado. Mesmo depois de tantos anos, as pessoas ainda questionam o que exatamente foi capturado naquele momento. Nada no vídeo confirma claramente sua origem, o que mantém as discussões vivas até hoje. Avistamento em base escura. Um vídeo granulado da Dark Web foi suficiente para deixar todo mundo intrigado. Ele mostrava o que parecia ser um alienígena dentro de uma base governamental. A baixa qualidade dificultava confirmar os detalhes, mas era possível ver a figura parada, movendo lentamente a cabeça, como se estivesse observando o ambiente ao redor. O local parecia uma instalação controlada, até que a gravação foi interrompida de repente, como se a transmissão tivesse sido cortada no meio, sem mostrar o que aconteceu depois. Reunião secreta com alienígenas. Um oficial aposentado teria vazado esse vídeo, que vem sendo analisado desde então. A gravação em preto e branco mostrava o interior de uma instalação segura, com autoridades de alto escalão em volta de uma mesa, diante de duas figuras altas e acinzentadas, que claramente não eram humanas. Não havia caos, nem contenção, nem armas apontadas, apenas um encontro formal, como se tivesse sido planejado com antecedência. O que mais chama a atenção é a calma de todos na sala, como se aquilo não fosse novidade. Mistério da escolta aérea. Enquanto caminhava por uma floresta, um homem percebeu algo incomum no céu que chamou sua atenção imediatamente. 2 jatos militares voavam em formação ao lado de um objeto liso e não identificado, movendo-se entre eles de forma estável. Ele conseguiu filmar a cena antes que desaparecessem de repente. O caso passou a ser discutido na internet, com alguns sugerindo que poderia se tratar de escolta militar para objetos desconhecidos. O que você acha que o governo está escondendo da gente? Troca de comida com alienígena. Em um vídeo bastante estranho, um homem oferece comida casualmente a uma figura semelhante a um alienígena, a poucos passos de distância. O ser aceita e parece comer na hora, enquanto alguém filma tudo. Ao redor, tudo parecia normal, mas a situação em si era estranha demais para ser ignorada. A naturalidade da cena é o que mais impressiona. Lançamento em base escondida. Um vídeo do TikTok, publicado por um usuário anônimo, mostra uma gravação feita escondida dentro de uma base militar. Aparece uma estrutura incomum com uma grande abertura. De dentro dela, um objeto semelhante a um disco sai voando baixo, próximo ao chão, e depois começa a subir lentamente. O movimento é suave e controlado enquanto deixa a estrutura. A gravação continua enquanto o objeto ganha altura, deixando no ar a dúvida sobre o que realmente estava acontecendo ali. Victor, Área 51. Um vídeo vazado da Área 51, supostamente divulgado por um homem conhecido como Victor, surgiu na internet enquanto ele mantinha sua identidade em segredo.
A gravação apareceu depois em um documentário de 1997 da Rocket Pictures e mostrava o que ele descreveu como um alienígena vivo dentro de uma instalação segura. O ser aparecia em uma sala controlada, sob observação, com equipamentos semelhantes aos médicos ao redor. Alguns pesquisadores, incluindo Michael Hammond, relacionaram a história a um suposto evento com OVNI no deserto do Kalahari em 1989. Anos depois, o vídeo foi remasterizado, permitindo uma visão mais clara da mesma cena misteriosa. Entrevista alienígena da KGB. Discussões online trouxeram à tona uma suposta entrevista vazada envolvendo uma inteligência não humana. O vídeo mostrava um alienígena sentado em uma sala escura e controlada, movendo a cabeça lentamente de forma calma e quase mecânica. O ambiente parecia mínimo, com quase nenhum detalhe visível ao fundo. À medida que o vídeo se espalhou, espectadores passaram a associá-lo a experimentos secretos em bases ocultas. Qual seria a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Encontro em Estrada de Nevada. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada tranquila quando algo incomum à distância os fez diminuir a velocidade e parar o carro. Ao descerem, perceberam uma figura humanoide pálida e extremamente magra atravessando lentamente a estrada, bem diante deles. O movimento parecia estranho, quase como se estivesse deslizando em vez de caminhar, o que os deixou imediatamente assustados. Sem pensar duas vezes, correram de volta para o carro, ainda tentando entender o que tinham acabado de ver. Quando o vídeo chegou à internet, muitos começaram a afirmar que se tratava de um avistamento alienígena próximo à Área 51. Cena de queda no Arizona. No último dia de 2024, uma área isolada no Arizona atraiu atenção após relatos de um estranho objeto metálico preto que teria caído e sido isolado. Pessoas com trajes de proteção se aproximaram cuidadosamente, analisando o objeto de diferentes ângulos. A superfície e o formato não lembravam destroços comuns, tornando a cena ainda mais intrigante. Um pequeno grupo observava de longe, sem se aproximar. Mesmo com toda a repercussão, a origem do objeto nunca foi confirmada, ou pelo menos nunca foi divulgada. Filmagem de OVNI da KGB. Um antigo material de arquivo ressurgiu recentemente na internet, mostrando algo incomum pairando sobre a região da Área 51. No vídeo, oficiais militares caminham ao redor de uma enorme nave, analisando-a de perto e anotando observações. A gravação destaca o tamanho impressionante do objeto, enquanto o silêncio no local torna tudo ainda mais estranho. Nenhuma explicação é dada sobre o que era aquilo ou como chegou ali, levantando dúvidas sobre o que ainda pode estar escondido por trás de áreas altamente protegidas. Operação de transporte alienígena. Um vídeo mostrou soldados transportando um enorme alienígena por uma área deserta. À primeira vista, ele parecia humanoide, mas seus braços e pernas longos, cabeça careca e olhos grandes e inquietantes tornavam difícil compreendê-lo. Seu corpo escuro não se parecia com nada humano, e ele era mais alto que todos os soldados ao redor. Eles o escoltavam em silêncio, como se quisessem evitar qualquer atenção. Depois disso, relatos indicaram que o governo teria interferido rapidamente e encerrado tudo. Cenas assim fazem qualquer um questionar o que realmente é mantido em segredo. Sala de entrevista alienígena. Uma gravação incomum que circulou online mostrava uma suposta entrevista com um alienígena, registrada muito antes da era dos conteúdos gerados por inteligência artificial. O vídeo era surpreendentemente nítido para a época, mostrando o ser sentado em uma sala que lembrava um ambiente de interrogatório. Do outro lado, pessoas observavam e faziam perguntas, como se conduzissem uma entrevista estruturada. Os detalhes do ambiente e os movimentos do alienígena eram visíveis durante toda a gravação. Até hoje, o vídeo levanta dúvidas. Alienígenas seriam parte do nosso futuro? 2 alienígenas caminhando. 2 figuras foram vistas em um vídeo antigo, andando lentamente em um ambiente escuro e pouco nítido. Elas se moviam em linha reta, seguindo em direção a algo fora de visão. Quando o vídeo se espalhou, foi frequentemente associado a teorias sobre programas secretos do governo. O ritmo lento e o silêncio da cena deixaram o momento ainda mais marcante, fazendo com que muitos continuem questionando o que realmente foi registrado ali.
Aviso EBE-3. Um vídeo granulado, supostamente gravado em 1964, mostrava um alienígena identificado como EBE-3, fazendo declarações incomuns sobre o futuro. Na gravação, o ser parecia descrever uma criação da humanidade que poderia superar a inteligência humana. A qualidade era baixa, mas ainda permitia observar seus movimentos e expressões. Anos depois, o vídeo voltou a circular na internet, com muitos associando o suposto aviso ao avanço da inteligência artificial, enquanto outros questionam o que realmente foi capturado naquela época. Basquete na Área 51. Uma imagem vazada que viralizou afirmava mostrar um alienígena jogando basquete com soldados após o incidente de Roswell. A foto se espalhou rapidamente mostrando uma figura estranha em uma quadra com militares ao redor. Porém, os detalhes eram borrados e nada foi confirmado. Até hoje, pessoas analisam a imagem quadro a quadro, tentando descobrir se era real ou apenas mais um mistério criado na internet. Alienígena na Apollo 11. Um vídeo recente atribuído à missão Apollo 11 mostrava algo incomum na superfície lunar. Nas imagens, uma figura humanoide alta aparece caminhando lentamente pela Lua, movendo-se com cuidado sobre o terreno irregular. Após alguns passos, ela se abaixa, como se estivesse examinando algo no solo. A câmera permanece focada tempo suficiente para descartar distorções de luz ou interferência de equipamento. A NASA nunca comentou diretamente sobre essa gravação específica e muitas pessoas que participaram da missão levaram segredos para o túmulo sem que o público jamais tivesse respostas. Flash em base escondida. O que foi registrado dentro de uma base militar secreta durante a noite ainda não tem explicação clara. Um homem teria invadido o local e gravado dentro de uma sala subterrânea escura. Em determinado momento, um flash repentino iluminou o ambiente, tornando a cena difícil de enxergar. Na gravação original, tudo parecia confuso, mas depois que o vídeo foi clareado, era possível ver um alienígena parado no enquadramento. A filmagem termina com o homem correndo para fora do local, o que torna tudo ainda mais inquietante quando revisto. Clipe de alienígena cinza. Alguém conseguiu apontar a câmera para algo parado na escuridão antes mesmo de perceber que estava sendo observado. A figura era cinza, magra, e virava a cabeça lentamente de uma forma fluida demais para qualquer ser biológico conhecido. Apesar da pouca luz que deveria deixar a imagem granulada, os detalhes apareceram surpreendentemente nítidos, justamente o que fez muitas pessoas assistirem mais de uma vez. Não havia cortes nem sinais claros de edição, apenas um momento contínuo de algo na escuridão se virando para olhar. Encontro em casa abandonada. Durante uma inspeção de rotina, um oficial entrou em uma casa abandonada para verificar o local. Enquanto caminhava pelo ambiente, ouviu um som estranho perto da janela e se virou rapidamente. Do lado de fora, uma figura apareceu lentamente e fixou o olhar diretamente nele. Tinha uma cabeça grande e olhos pretos alongados, diferentes de qualquer animal conhecido. Muitos acreditaram que se tratava de um encontro com um alienígena, e para alguns, isso parecia possível. Reação à lanterna. Ao investigarem uma área abandonada, militares avistaram uma figura estranha com olhos escuros em formato de amêndoa e corpo acinzentado. Quando a luz da lanterna foi direcionada para ela, o ser levantou os braços de forma incomum para cobrir o rosto. Isso fez muita gente pensar que ele entendia o que era uma câmera e o que significava ser observado. E se isso for verdade, teria aprendido isso em algum lugar. Incidente em Varginha, Brasil. Em 1996, a cidade de Varginha se tornou o centro de um mistério estranho. Um segurança afirmou ter visto uma figura humanoide em um campo. E pouco depois, o exército brasileiro entrou em ação. O ser não se parecia com nada conhecido, o que fez a história se espalhar rapidamente. Desde então, fotos e relatos de testemunhas mantêm o caso vivo. E o silêncio das autoridades só aumentou ainda mais as suspeitas de muita gente. Fotos da Área 51. A situação ficou ainda mais intrigante quando um homem que dizia ter trabalhado na Área 51 apareceu ao vivo mostrando fotos do interior da base. Uma das imagens mostrava uma pequena figura com características diferentes de qualquer humano ou animal conhecido. Ele falou muito pouco, folheando as imagens com calma,
como se não fosse necessário explicar nada. Em um dos momentos, comentou sobre o corpo do suposto alienígena, afirmando que ele possuía uma estrutura diferente, com menos costelas conectadas e uma altura bem menor do que a de um ser humano, e ainda assim, com uma aparência completamente distinta de nós. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like e comenta o que você achou. Isso ajuda muito a trazer mais histórias assim para você.